E seguindo com a nossa cronologia aqui, né, fizeram a venda em 2021, e aí como é que você foi das 2 para as 4 rodas aí nesse momento? Não, então, é um bom capítulo, assim, e sempre muito influenciado pela minha família que, como eu falei, tive a sorte de ter uma família que gostou muito de esporte Uhum. e eventualmente de um esporte que eu tinha noção, porque hoje, com um filho pequeno, eu olho assim: "Cara, como é que meu pai deixava eu andar de moto com 4 anos, cara?". E aí eu sempre pergunto isso pra minha mãe ou meu pai, e ele fala: "Não, mas é que você mostrava que tinha um certo jeito e tal". E hoje com os filhos você até vê, né: "Ah, acho que meu filho leva um jeito pra isso ou menos pra Sim. aquilo". E isso é real mesmo. E meu pai, ele foi um dos responsáveis pelo Rally dos Sertões no Brasil. Como ele sempre gostou muito Ah, de legal. esporte, então ele ajudou a não afundar, mas de dar um próximo passo, assim, ele comprou o evento em 96, se não me engano, e fez o evento crescer muito. Então eu via o assunto Sertões sempre em casa, assim, né, meu pai ajudando como executivo a fazer o negócio acontecer. E, quando eu, parei de andar de moto, no ano seguinte, já com 22 anos, meu pai já andava um pouco sempre como hobby, e eu fui testar. Andava de carro, com carro nacional, tudo, né, não nesse nível que a gente anda hoje. Eu adorei, mas eu capotei e no dia seguinte o carro pegou fogo. Então foi, assim, uma Caramba. estreia excelente. Parece eu Excelente, com o meu assim. carro em São Paulo, pô. Tipo isso, entendeu. Então foi uma estreia, assim, ótima, Mas a mas mas eu o adorei. mas foi um acidente em prova Não, ou não, assim, treinando? treinando no interior de São Ah, Paulo, a gente tá, pegou tá. e foi para o interior andar, pra eu experimentar. Eu falei: "Cara, eu amei, mas eu preciso treinar mais esse negócio". Mas eu comecei a pegar gosto. E aí, como eu estava empreendendo nessa fase, sempre como hobby, sempre tinha quando eu conseguia sair um pouco, ia pilotar e tal. O negócio começou a mudar, em 2019, quando eu fui para o meu segundo Sertões. Eu fiz em 2018 os Sertões pela primeira Uhum. vez. Em 2019, quando eu ganhei os Sertões pela primeira vez, eu e o Kaique, meu navegador. Legal. Eh, e Você viu que ele falou pela primeira vez, né? É, gostei já. Fiquei animado aqui na cronologia, viu? Quando eu ganhei pela primeira vez em 19, eu falei: "Pô, esse negócio é legal, tem uma estrutura grande, tem um mercado". E aí é um pouco similar com o automobilismo de asfalto, que é: "Pô, agora eu quero ir pra Europa", né. Conquistei aqui no kart ou nas fórmulas que tem Uhum. aqui e vou pra Europa. E eu comecei a ter eu nunca tinha pensado até aquele momento no Dakar, porque, pô, era tão distante que eu falava: "Pô, o Dakar vai ser impossível, eu nunca vou conseguir chegar, tal". Mas depois que eu ganhei os Sertões, acho que é coisa do ser humano de, pô, what's next? O que que eu vou Uhum. agora? E o próximo passo era a Europa. E aí eu fiquei, nisso, assim, como hobby ainda, mas pensando na Europa, mas obviamente num momento muito importante da companhia, né, da Olivia. E no ano que eu fui, no ano que a gente vendeu a Olivia para o Nubank, eu brinco que eu me dei de presente ir, junto com os patrocinadores, ir para uma etapa do mundial na Europa. Foi a primeira vez que eu corri fora. E aí eu fui bem, terminei em terceiro, uma etapa em Portugal. E aí eu falei: "Porra, esse negócio eu acho que tem como parar em pé". Uhum. E aí comecei a me desenvolver e comecei a ter mais tempo para focar, né, no esporte em si. Eh, e em 22 veio o segundo título dos Sertões, já que você falou que foi a primeira. E foi uma edição super especial, porque foram 30 anos, Uhum. do evento, 200 anos da independência, e aí do Brasil, e eles fizeram uma prova que saiu, de Foz do Iguaçu e chegou no Pará, Caraca. Nossa, que legal. durante 15 dias. E aí foi uma edição especial e a gente ganhou, eu e o Kaique de novo, a gente ganhou o segundo ano, foi uma edição especial, foi muito legal. E aí, assim, aí realmente ganhar a segunda vez os Sertões, minha vida começou a mudar muito nessa parte do esporte, e aí eu comecei a desenvolver bem mais, comecei a focar só na Europa, correr lá fora, tinha alguns patrocinadores que Uhum. me ajudaram a dar esse próximo passo. Eh, e aí, enfim, o resto a gente pode falar depois. Legal. Posso fazer uma pergunta Claro, claro. que surgiu agora? Cara, como que treina e se prepara um piloto de rally? Porque eu aqui só imaginando você no Dakar ou nos Sertões, eu imagino Uhum. aquela coisa balançando, aquela Sim, Calor, né? sim. Deve loucura, um ser calor brutal. danado. É, é. Como que você se prepara física e mentalmente para uma prova? Não, você matou, assim, eu digo que, são três partes que a gente se prepara. A parte mental, Tá, então, nesse ponto a Red Bull é uma empresa que me ajuda muito nesse sentido. Eles têm o APC, né, que é o Athlete Performance Center, que eles têm na Áustria e na Califórnia,
e você pode acessar nutricionista, Ah, psicólogo legal. do esporte, quando você quiser. Então eu uso isso para me ajudar nessa parte mental. A outra parte é o que você falou de a parte física. Então o rally não é uma coisa, aeróbica, né, que você tá ali com uma bicicleta ou com uma moto, mas você realmente sofre muito impacto dentro do carro, muito. Assim, a gente brinca às vezes que você tá lutando com o Mike Tyson dentro do carro de, imagina, você tá a 170 por hora no deserto, Você no chega a caso, 170? a gente é limitado por segurança a 170. Daria pra ir mais. Caramba. Mas não é no asfalto, né? É só Mas buraco, né? É isso que eu ia pensar, porra. Mas a FIA em 2021, se eu não me engano, ou 22, ela mudou o regulamento para limitar para 170 por segurança. Mas pensa nisso, né? Você que quando dirige em estrada de terra 50, você já tá, né? Exato. Agora É que você eu- imagina A 170. 170. Eu É vou que os pra carros são um fazenda, pouquinho diferentes. eu boto a 60, eu já fico louco. É. Minha esposa manda reduzir tudo na hora. Não, é assim, a gente não aconselha, óbvio, mas a 170 na terra parece, assim, 400 por hora no asfalto. É um Eu negócio muito imagino. impressionante. Eu já levei algumas pessoas, assim, do meio para andar. Já levei o Rubinho, o Lucas de Grassi para andar comigo e toda vez que eles saem, os caras saem do carro, assim. Eu levei o Christian Fittipaldi e achei legal até, só um parênteses. Ele falou, pô, cara, isso aqui só compara com duas coisas que eu já fiz na minha vida. Andar de Fórmula 1 em Mônaco e de Indy em Nazaré, que é o circuito que eles têm lá. E isso aqui, cara, isso aqui é impressionante. Então, assim, realmente tem muita velocidade e muito impacto, Tá. voltando no seu ponto. E o terceiro é o específico. E aí eu uso muitos treinos quando eu tô no Brasil com o UTV, que é o UTV é como se fosse uma gaiola que cresce muito hoje no Brasil. Tem um curso de suspensão muito bom e me ajuda muito a treinar. E simulador. O simulador é interessante que não é tanto de treinar pilotagem, mas treinar navegação. A AI do jogo é um navegador muito bom, então você consegue simular um pouco as referências que a gente tem de navegação no Dakar, por exemplo, que é uma navegação bem difícil. Então, assim, resumindo, você tem essas três partes: a parte mental, física e o específico, que ao longo do calendário, junto com a equipe, a gente monta todo o cronograma de treino para essas três partes. Ignorância. Quando você fala navegação, você não tem lá um GPS que você bota pra onde você vai? Não, Sem tem o que- Waze? Não não, põe lá. não tem. Eu pensei no Waze, eu não sabia se eu falava. Não, Quero mas- chegar Não tem, lá. não tem. O Google É Maps assim, não tem. pensa que no Dakar, que é uma navegação mais complexa do que os Sertões, depois eu posso explicar por quê, mas pensa que é uma navegação muito parecida com um avião. A aviação, quando você está voando, você vai daqui para, sei lá, para Europa, o avião não está naquele rumo à toa, ele está seguindo um número, né? Tá. Então, a gente segue exatamente a mesma coisa. E é o 360 da bússola. A gente não usa bússola, a gente usa tudo digital. Mas, então você está seguindo o rumo, não sei, 100. Então você aponta, o navegador me canta, a gente chama de cantar, né? Ele vai cantar, ó, agora 2 quilômetros no rumo 100. Então eu tenho que apontar o carro para o rumo 100 e seguir. É claro que você está no meio do deserto, você sobe duna, desce duna, você vai um pouquinho para o 110, um pouquinho para o 120. Mas é uma navegação, não tem referência. Os Sertões, você tem daqui 300 metros, esquerda, junto de Porteira, por exemplo, que é a gíria que a gente usa. Então você está vendo as referências físicas, né? Tem Porteira, tem Mataburro, tem um T, né? Tem um final de rua. Então a navegação dos Sertões ela é mais rápida nesse sentido. A do Dakar, ela envolve, assim, rumo e uma noção muito, muito importante dessa linha que você está fazendo no meio do deserto, né? Pô, é tipo grandes Legal. navegações, assim, cara. É Sei lá, complexo, o cara cara. é o Colombo do. Não, e do de Dakar eu rally, lembro cara. muito, né, quando a gente era mais jovem, É. que hoje, né, tá muito mais digitalizado, o Lucas pode me corrigir se eu falar qualquer besteira aqui, claro, mas eu lembro muito, né, todo ano, ainda quando era o Paris-Dakar, toda aquela Uhum, história, alguém uhum. se perdia por dias e dias, né? Acontecia. E aí Caraca. tinha que helicóptero, avião pra É. achar. O filho da Thatcher, né? Da Margaret Thatcher, acho que foi um Sim, que verdade. divulgou muito assim, o Dakar nesse sentido, que ele foi, ficou perdido. Mas hoje em dia mudou muito o esporte, tem muita tecnologia. Para você ter uma ideia, eles têm uma base. Quem faz o Dakar chama a empresa ASO, que é a empresa que faz o Tour de France também, por exemplo. Ah, É uma empresa legal. francesa. E hoje a gente tem um sistema dentro do carro que, se o carro capota, tomba, por exemplo, ele sabe, e a central que fica na França fala com você, o microfone dentro do carro, e você consegue ouvir Uhum. se é de helicóptero, se tá bem, se não tá. Assim, a tecnologia que hoje é impressionante. A gente recebe a planilha por dia, antigamente era na noite anterior.
do dia você recebia a planilha. Hoje é tudo digital, a gente não tem mais planilha de papel, são tablets que a gente tem no carro, e você cruza o waypoint, né, que é um centro, um ponto via GPS, e na largada, 5 minutos antes, você cruza esse ponto e a planilha aparece no tablet do navegador. Nossa. Daquele dia. Legal. Então, pô, você não sabe nada até a Pra onde você largada vai? pra onde você vai. E isso nivelou muito, porque às vezes você tinha quem recebia na noite anterior, a equipe maior, estudava no Tinha Google mais Earth, recurso, tinha mais recurso, então fazia outros traçados. Agora não, agora é 5 minutos antes, aparece no tablet do navegador e Legal. Pô, Bem espetacular. específico, é né? isso, bem específico, é. E- E claro que, desculpa, Imagina. e claro que os carros evoluíram muito também, né? Antigamente você tinha que Ah. poupar muito mais. Hoje em dia, o Dakar Uhum. são 14 dias, e são quase 14 sprints. Você sai do D0, quilômetro zero, acelerando. A minha primeira vitória de especial, né, de 3 cronometrado, foi em 2024. Depois de 420 quilômetros, eu ganhei por 9 segundos. Meu Caramba. Deus. 420 quilômetros, cada um no deserto, andando, 9 segundos de E diferença. qual foi a duração disso, pra dar uma noção, pessoal? Foram 4 horas e tanto, sim. Em 9 segundos. Em 9 segundos. Caraca. Impressionante. É loucura. E eu ia traçar um paralelo, dado que a É. gente fala muito de futebol aqui, né? Ou fazer a analogia do atleta, né? Você Aham. ganhou Sertões 2019, ganhou Sertões 2022. Como todo bom jogador de futebol, foi jogar na Europa, né? Foi pro Tipo Dakar. isso, né? igualzinho. E eu acho que é legal, assim, pra quem não acompanha tanto, né, explicar o que é o Dakar, né? O Dakar é a Uhum. Copa do Mundo, é a Champions League, é o principal evento, né, de rally do mundo. Como é que foi pra você a primeira experiência, né? Chegar lá e ver o tamanho do negócio, a complexidade, né? Você falou que a navegação, ela é muito mais difícil do que em outras provas, então, Uhum. por que o Dakar é tão especial? Olha, o Dakar, ele é muito especial. Primeiro que tem uma tradição muito grande, então ele começou, como até você já falou, saindo de Paris e chegando em Dakar, no Senegal, e sempre saía da Champs-Élysées, no Réveillon, por isso que ele sempre larga dia 2 de janeiro ali. Então tem uma tradição muito grande do esporte, e ele é o rally mais difícil by design, porque acontece em deserto. Uma coisa é você andar em estradas de fazenda, como é os Uhum. Sertões, outras provas, ou esse mesmo Mundial que eu tô indo para Portugal. Outra coisa é você andar nas dunas, nesse caso na Arábia Saudita, numa região que eles chamam de Empty Quarter, que é a divisa com os Emirados Árabes e a Arábia Saudita. São as maiores dunas do mundo. Então, pô, você tem duna de 300 metros de altura. Caraca. Você tem que subir, você tem que descer. Então, andar no deserto é um bicho diferente. E você tem, obviamente, os melhores do mundo. Eu brinco que o acampamento que eles montam, hoje é bem sofisticado tudo, mas você tem lá os melhores, é uma mini Vila Olímpica no sentido assim, você tem os melhores do mundo de moto, os melhores do mundo de carro, os melhores do mundo de caminhão, os melhores do mundo de quadriciclo, que também corre, de UTV. Então, o mundo inteiro, os melhores de cada categoria, disputando por 15 dias, talvez o evento mais difícil que existe de você terminar, assim, né? Uhum. Juntando tudo, claro que você tem vários outros, como o Tour de France mesmo. Mas, então, o Dakar, ele tem essa mística. É óbvio que é uma prova perigosa, é óbvio que a gente está se arriscando, mas realmente é um evento muito grande. A Europa tem essa cultura maior que o Brasil, né? Então é um evento Uhum. que passa em cento e tantos países. Então, realmente tem um tamanho muito importante e se tornou essa referência do esporte hoje. Todo mundo conhece o Dakar, não necessariamente conhece o Mundial de Rally, mas conhece o Sim. Dakar, né? E agora você tá indo pra sua terceira participação esse ano? Eu tenho 3, já fiz 3, Tá. fiz 23, 24 e 25 esse ano, e agora tô indo pra minha quarta participação. Ah, boa. É. E se eu li certo, você conquistou o melhor resultado de um brasileiro na história do Dakar. Foi isso, né? Foi, em 2023 eu fui pro meu primeiro Dakar, e foi realmente uma honra, assim, poder ter representado o Brasil. E foi maluco, assim, eu nunca imaginei ir pro Dakar e ainda mais poder fazer um pódio. Fiz terceiro lugar, o Nasser ganhou, que é pentacampeão, o Loeb, que é 9 vezes campeão do mundo do WRC, Uhum. fez segundo e eu terceiro. E foi assim, muito louco pensar que você fez um pódio no Dakar, nossa primeira participação. Foi o melhor resultado da história do Brasil e o melhor rookie em 35 anos. Que legal, Da parabéns. prova. Foi um resultado incrível e é maluco, porque quando eu cruzei a linha de chegada, eu nunca tinha pensado nisso, mas quando eu cruzei, eu falei, pô, tomara que isso seja algo que ajude o esporte, né? Que seja um pouquinho mais conhecido no Brasil, que não tem tanta essa cultura.
E então por isso que é tão importante ter esse espaço como vocês estão nos dando aqui para falar de rally também. É muito legal. E no gancho do Dakar ainda, como é que você fez para participar a primeira vez? Uhum. Assim, é tão simples quanto, né, vamos começar a treinar e investir tempo, recurso para chegar O triatlon eu lá. comecei e já parei, mas eu comecei. O rally vai ser difícil que eu vou ter que aprender a dirigir antes, hein? Fórmula 1, né? A Fórmula 1 que é a maior categoria de Uhum, automobilismo do mundo, ela tem a possibilidade de você comprar uma vaga, né? Comprar uma equipe. uhum, uhum. Então, como é que funciona no Dakar? É meio similar nesse sentido, assim, é claro que eu não recomendo você ir pro Dakar pela sua primeira prova, assim, né, eu recomendo você fazer outras provas antes de ir pro Dakar, mas primeiro você tem que, pra chegar no Dakar, você tem que ter feito algumas outras provas e ter somado pontos nelas até você ter uma carteira, Uhum, especial, assim como tem na Fórmula 1 também, pra você chegar lá. Mas o Dakar, ele é composto, na sua grande maioria, por amadores que estão lá pelo desafio, né, de você, pô, um dia conseguir terminar o uhum, Dakar. Assim como tem várias maratonas lá no mundo, sim. você tem lá as pessoas que estão lá para terminar a maratona e estão lá para ganhar, né. Então o Dakar você tem isso, você tem equipes que te fornecem toda a estrutura, se você é um piloto amador, um gentleman driver, como a gente chama, eles chamam de o programa de sit and drive. Você literalmente paga a equipe, você tem seu carro, você escolhe um navegador, tem as suas coisas e você vai encarar o Dakar. Você tem tanto isso para moto, tem equipes de moto que fornecem isso, tanto para carro. O meu Dakar, eu fui num misto. Eu tinha patrocinadores que me ajudaram a chegar lá, Uhum, mas eu fui numa equipe que eu aluguei o carro, aluguei a estrutura para me dar esse apoio para fazer meu uhum. primeiro Dakar. Então, e aí depois, no ano seguinte, aí sim eu fui contratado pela Toyota, que corre Com até resultado hoje, de com pódio. resultado isso, aí eu, ah, entrei para uma fábrica, né, vamos dizer assim. Então, é um esporte que, inclusive no Brasil, para você, por exemplo, começar pelos sertões, que é Uhum, mais recomendável, uhum, você também tem equipes brasileiras que fornecem isso, que fornecem o esquema sit and drive, e você vai, corre, entrega o carro depois e tudo mais. Então, facilitou o acesso para quem quer começar. E os UTVs, especialmente, hoje nos sertões, dá mais de 100 UTVs correndo. Então é uma categoria que cresce muito e também, obviamente, o custo uhum. é mais próximo de uma realidade você poder testar e aprender e começar, entendeu? E olhando para o automobilismo agora como um Uhum, todo, né? Eu falei aqui de Fórmula 1 no começo. Que você acha que a gente pode né, considerar o momento do automobilismo no mundo, nessa relevância que o automobilismo tomou, muito por conta, né, sempre com a Fórmula 1 uhum, puxando a fila aí, mas a gente vê o tema muito mais em evidência do que em outros momentos, né? uhum, E uhum. felizmente agora de novo no Brasil com um piloto no grid da Fórmula 1. Total, total. Então teve o Drive to Survive no Netflix, né? Então Uhum, você uhum. sente esse momento positivo da categoria, da modalidade, né, automobilismo no mundo inteiro, tanto para a Fórmula 1 quanto para você, quanto em outros tipos de Aham. torneios? Sinto, assim, eu até você percebe isso no próprio Dakar hoje, que você tem 5 fábricas hoje investindo pesado, com grandes budget, com grandes pilotos, competindo no Dakar e no Uhum, Campeonato Mundial. O rally, o que acontecia muito era as fábricas apareciam no Dakar, e depois não faziam tanto o Mundial, porque o Dakar, de novo, é o principal. Hoje em dia você tem fábricas investindo muito para fazer todo o campeonato mundial, todo o calendário, e você vê também outros patrocinadores envolvendo um pouco mais uhum, na modalidade. Então, eu acho não, as métricas mostram que o automobilismo realmente está numa crescente, e isso é muito bom pro esporte. E assim, eu me sinto muito honrado em representar o Brasil, mas é óbvio que para você furar outras bolhas, você tem que ganhar. Eu uhum, brinco que o brasileiro tá certo. O brasileiro não vai torcer para quem fica em quinto, quem fica em sexto, é legal, mas o brasileiro gosta de quem ganha e é verdade, quem não gosta de quem ganha, né? uhum. Você pega o próprio João Fonseca, pô, estourou, tal, pô, isso é muito legal você ver um esporte que é muito mais acolhido, vamos dizer assim, pelos brasileiros, e óbvio que ele é um fenômeno e tem mostrado isso, né? E o Guga deve ser vários outros, né? Mas o Guga, como uma lenda do esporte e tudo, acho que Uhum. furou várias bolhas que ajudam o esporte também a crescer. Então eu espero um dia que, se não for eu ou que seja outro brasileiro, consiga eventualmente um dia ganhar o Dakar, que eu acho que pode trazer ainda mais notoriedade para o esporte, né? A não ser, claro que a Sim. Fórmula 1 já tem esse espaço no Brasil, né?